Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Como vocês estão? Tudo na bênção? Tudo na santa paz do Senhor? Bem, meus irmãos, nesse momento, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Fazendo o teste para ver se a transmissão está sendo ok, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão me escutando bem? Ok? Espero que sim. Meus irmãos, eu estava lendo aqui a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor tem falado ao meu coração acerca de algumas coisas na palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. Se você puder e estiver com sua Bíblia perto, se você puder abrir sua Bíblia, se você tem sua Bíblia no seu telemóvel, no seu tablet, no seu celular, vamos meditar um pouquinho lá em 2ª carta de Pedro. Na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2. Segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, a palavra do Senhor diz assim, irmãos: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Aqui a gente já percebe, irmãos, que Pedro, ele já deixa um alerta para nós. Pedro, ele já chama a nossa atenção, dizendo que se no passado surgiram falsos mestres, ensinando doutrinas malignas, ensinando ensinamentos heréticos, ensinando coisas que não provinham de Deus, Pedro está dizendo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Então, aqui eu já chamo a sua atenção para uma coisa importante. Pedro está dizendo que surgirão falsos mestres. Por que Pedro está dizendo isso? Pedro, orientado pelo Espírito Santo, Pedro, orientado por Deus, ele já deixa bem claro para mim e para você que nesses dias que nós estamos vivendo, surgiriam falsos mestres. Pedro, ele é bem claro, ele é bem transparente nisso que ele está dizendo. Pedro diz no versículo 1, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ele continua dizendo, estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar a soberania, ou negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que Pedro está querendo dizer, irmãos? Pedro está querendo dizer que esses falsos mestres que estão na atualidade, isso é fato, eles estão vivendo nessa atualidade, os falsos mestres, e eles ensinam coisas que muitas das vezes não provêm da palavra de Deus. Ensinam coisas que muitas das vezes não provêm do Espírito Santo. Por isso que são falsos mestres, ensinando aquilo que não é verdadeiro, ensinando aquilo que não é concreto. Então, meus irmãos, Pedro está dizendo aqui, estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Para você ter ideia, no mundo em que nós vivemos, existem igrejas que dizem que Jesus não é um homem, que Jesus não foi homem, que Jesus é uma mulher. Tanto que tem uma igreja aí, que eu não vou citar o nome por questão de ética, que diz que Jesus é uma mulher, que Jesus encarnou naquela mulher, aquela mulher é uma pastora de uma igreja, se diz pastora, porque pastora, biblicamente falando, não existe. A gente sabe que não existe ministério de pastora, existe ministério pastoral, ministério de pastor. Agora, pastora não. Mas por que se dá o nome pastora? Muitos chamam pastora por questão de consideração, por questão de respeito. Por isso que chamam pastora, mas biblicamente falando não existe. Mas falando sobre isso aqui, o que Pedro está dizendo, que estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Irmãos, tem igrejas que estão assim, ó, cheias de gente. Tem igrejas que estão lotadas. Tem igrejas que são grandes templos. Só que lá dentro existem heresias que estão sendo ensinadas para o povo de uma forma, muitas das vezes, secreta.
Você já ouviu falar sobre mensagem subliminar? O que é mensagem subliminar? Mensagem subliminar é aquilo que você vê e, à primeira vista, o que você vai captar é simplesmente uma imagem, mas o teu subconsciente vai conseguir captar outra que a primeira impressão você não captou. Isso é mensagem subliminar, é uma mensagem que está escondida atrás de alguma coisa. E muitas das vezes, em uma pregação, quando você vai em alguma igreja, por isso a necessidade de nós termos na nossa vida o discernimento espiritual. Existem muitas mensagens que você vai em algumas igrejas, não são todas, mas existem. O joio está no meio do trigo, os lobos estão no meio das ovelhas, existem. Existem certas pregações que se você não tomar o devido cuidado, você acaba se alimentando de algo que não provém de Deus. Você acaba se alimentando de algo que muitas das vezes vai massagear o seu ego humano, muitas das vezes vai trazer uma falsa esperança para você, vai trazer um falso evangelho, algo que não é concreto. Isso é uma heresia que é ensinada de uma forma secreta. Mas, irmãos, vamos falar a verdade. Hoje em dia, as coisas estão tão descarada, que a heresia não está sendo ensinada de uma forma secreta, mas não, está sendo ensinada de uma forma aberta. A heresia está sendo ensinada de uma forma aberta. Mas que tipo de heresia? A heresia é tudo aquilo que foge fora da palavra de Deus. Tudo aquilo que sai fora da Bíblia. Tudo aquilo que sai fora da Bíblia é heresia. Tudo aquilo que sai fora da Bíblia é heresia, irmãos. Para você ter ideia, tem pessoas que pegam... Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Vou pegar aqui esse relógio. Tem pessoas que pegam um relógio. Vou dar o exemplo desse relógio aqui. Tem pessoas que pegam um relógio e dizem, olha, a partir de hoje, se você comprar este relógio, ele foi ungido, ele foi consagrado, foi levado em Israel, foi levado no monte, sei lá o quê. As pessoas pegam, compram um relógio pensando que isso vai trazer algum benefício para a vida delas. Pensando que isso vai trazer alguma bênção, um milagre para a vida delas. Sabe o que é isso? Falso evangelho. Falso evangelho. Porque quando a Bíblia diz para a gente, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem muitas pessoas que não aprenderam o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho concreto, e estão sendo enganadas, irmãos. Estão sendo enganadas por falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores do evangelho, que estão ensinando coisas que não provêm de Deus. Estão ensinando coisas que não provêm da Bíblia. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor prepara este momento para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, para aprendermos acerca da palavra de Deus, daquilo que é verdadeiro, daquilo que liberta, daquilo que transforma a vida do ser humano. Me dá só um minutinho, irmão, só um minutinho. Glória a Deus. Voltei. Pois é, meus irmãos. Então, nós estamos lendo aqui a segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, a partir do versículo 1 adiante. O versículo 2 diz assim, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Irmãos, para pensar comigo aí, quantas pessoas têm difamado o evangelho? Quantas pessoas têm ensinado um falso evangelho, difamando, como diz aqui o versículo de número 2, difamando o caminho da verdade. Então, por causa, irmão, de falsos pastores, falsos mestres, falsos pregadores, o evangelho acaba sendo difamado. O evangelho acaba sendo mal visto, e mal ouvido, e mal interpretado, por causa desses falsos mestres que estão no meio da igreja. Estão no meio da igreja falsos mestres, irmãos. Ah, irmão Márcio, mas eu estudo teologia, eu faço teologia, eu sou formado no básico, no médio, no bacharel, no doutorado, no mestrado. Ei, querido, você acha que os falsos mestres não estudaram? Você acha que os falsos mestres falam coisas da cabeça deles? Não, querido. Satanás, ele é astuto. Satanás, ele não é burro. Satanás, ele é esperto.
Ele é esperto e ele trabalha de uma maneira, irmãos, a qual ele se infiltra dentro da igreja, ele se infiltra dentro da casa de Deus, trazendo falsos ensinamentos. E o que esses falsos ensinamentos vão trazer? Vão trazer libertinagem. O que é libertinagem, irmão Márcio? Libertinagem é uma falsa liberdade. É uma liberdade que não tem limites, irmãos. É uma liberdade que não provém de Deus. Qual é a liberdade que provém de Deus? A liberdade que ele nos arrancou do lamaçal de pecado, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Essa é a liberdade que nós temos em Cristo. A liberdade de dizer, eu sou livre em Cristo. Não para fazer o que eu quero, mas para fazer o que Cristo quer. Porque Paulo diz, não vivo mais eu. Paulo deixou isso registrado para nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo deixou isso explícito para nós, irmãos. Quando ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a liberdade que nós temos, irmãos, é a liberdade de viver para Cristo, para fazer a vontade de Deus nesta terra. Aleluia! Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Então Pedro está dizendo no versículo 2, irmãos, muitos seguirão os caminhos. Irmão, não é poucos, é muitos. É muitos, irmãos, que seguirão isto. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Irmãos, é difícil. É até difícil nós pararmos para analisar isso. Sabe por quê? Porque no dia em que nós estamos vivendo, existem tantas pessoas que estão sendo enganadas, tantas pessoas que estão sendo enganadas por este falso evangelho. Para você ter ideia, tem pessoas hoje que estão em determinadas igrejas que estão tatuando o nome de Jesus, estão tatuando o número na sua pele, dizendo que esse número é um número de prosperidade, que é o 666 ou 666, que nós sabemos que na Bíblia Sagrada este número não tem nada de bom, não tem nada de prosperidade, não tem nada de positividade, nada disso. A Bíblia relata esse número como o número da besta. A Bíblia relata esse número referindo ele ao anticristo, aquele que não tem nada com Deus, aquele que é anti-Deus. Portanto, irmãos, quando Pedro está dizendo que muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E quando a gente para analisar sobre difamar o caminho da verdade, é aquilo que eu falei para vocês, que muitos estão envergonhando o evangelho. Tem muitos que estão envergonhando o evangelho aí. Antigamente, para você ter ideia, quando se falava sobre um evangélico, um pastor, um irmão, uma irmã, era algo de respeito. Era algo de respeito, irmãos. As pessoas tinham respeito. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, quando você fala que é pastor, hoje em dia, quando você fala que é um evangélico, um cristão, um servo de Deus, as pessoas olham para você e é mais um. Simplesmente esse é mais um que veio. É mais um que está aí. Esses crentes aí As pessoas falam isso, sabe por quê? Porque muitos têm envergonhado o evangelho. Por causa de atitudes que aprenderam por um falso evangelho, que trouxeram para eles essa falsa liberdade. E acabam difamando o evangelho com essa falsa liberdade. Pensando que podem usar qualquer coisa, pensando que podem fazer qualquer coisa, pensando que podem andar em qualquer lugar, pensando que podem usufruir de tudo nessa terra. Ei, atenção! Paulo deixou bem claro para mim e para você, tudo me convém, ou tudo me é lícito, melhor dizendo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Atenção para isso. Você que está assistindo esse vídeo agora, você que vai assistir esse vídeo depois que ele estiver aí postado no nosso Facebook. Irmãos, se você quiser, você pode fazer tudo. Você é livre, né? Nós somos livres para fazer o que queremos. Mas só que uma coisa, eu escutei uma certa mensagem de um pastor uma certa vez, que ele diz assim, numa pregação dele. O irmão chegou nele e falou, pastor, eu posso beber bebida alcoólica? O pastor falou, pode. Pastor, eu posso usar droga? Pode. Pastor, eu posso fazer sexo antes do casamento? Pode. Pastor, eu posso casar 2 vezes?
Pode. Pastor, eu posso divorciar e casar de novo, mesmo a minha esposa estando viva, mesmo meu esposo estando vivo? Pode. Aí, de repente, o irmão fez, mas pastor, mas eu posso ir morar no céu? Aí o pastor disse, opa, agora é diferente. Agora você falou uma coisa diferente. Ir para o céu não vai de qualquer maneira. Ir para o céu não vai qualquer um. Ir para o céu não vai quem está alinhado com esta terra. Quem está abraçado com esta terra. Quem tem compromisso com este mundo não vai para o céu, querido. Hoje em dia, quantos pastores estão ensinando que Deus é a favor do divórcio? Quantos pastores estão ensinando que crente pode casar e descasar e casar outra vez? Quantos pastores estão ensinando que não há problema, você pode largar a sua esposa, não está dando certo, e você pode casar outra vez. Não, você pode largar o seu esposo, não está dando certo, divorcia dele, Deus é a favor do irmão. Deus, ele não é a favor do divórcio, coloque isso na cabeça de vocês. Deus, ele nunca foi e nunca será a favor do divórcio, porque família é uma instituição de Deus. Quantas pessoas hoje em dia estão aí acabando com seus casamentos, porque pastores têm ensinado um falso evangelho, porque igrejas têm ensinado um falso evangelho. Eu louvo a Deus, irmãos, que eu tenho passado por igrejas que ainda prezam a palavra de Deus, que ainda falam o verdadeiro evangelho de Deus. Mas há uma necessidade geral, eu digo isso geral, de todas as igrejas se santificarem na presença do Senhor. Se serem santos, terem uma vida santa na presença de Deus. Porque se nós não vivemos em santidade e arrependimento, irmãos, tenha certeza de uma coisa, nós não iremos para o céu. Se nós não vivemos em santidade e arrependimento, nós não iremos para o céu. Portanto, irmãos, é tempo de nós revermos nossos conceitos. É tempo de pararmos para analisar e entendermos e pensarmos e repensarmos e perguntarmos para Deus como está a nossa vida espiritual diante de Deus. Como está a sua vida espiritual? Como está a minha vida espiritual, irmãos? Estamos tão sossegados ultimamente. Estamos tão tranquilos ultimamente. Esquecemos que Deus virá como ladrão. Ele irá vir buscar a igreja como ladrão, irmãos. Como algo inesperado, como algo de repente, num abrir e fechar de olhos. Deus virá buscar a sua igreja. Como está a tua vida espiritual, irmão? Como está a sua vida diante de Deus? Aleluia. Se hoje Deus pedir a tua alma, será que você sobe? Será que você vai para a glória? Será que você vai para o céu? Ou você vai para o abismo eterno? Ou você vai para o lugar de tormento? Onde ali é pranto, é dor, é tristeza. É uma escuridão eterna. Irmãos, Pedro está deixando um alerta para nós. Quando ele diz que muitos seguirão os caminhos vergonhosos. Muitos, não é poucos, são muitos que estão andando pelo caminho da porta larga. É muitos que deixaram de andar já no caminho da porta estreita, estão andando no caminho da porta larga. Sabe por quê, irmãos? Porque tem aceitado este falso evangelho, porque tem aceitado esses falsos ensinamentos que não provêm de Deus, que não provêm do Espírito Santo, que são ensinamentos profanos. Aleluia. A Bíblia diz que outra vez verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Aquele que é justo diante de Deus, aquele que está enraizado na presença de Deus, ele dá frutos. Porque a árvore nós conhecemos pelos frutos. A árvore nós conhecemos pelos frutos, irmãos. Se nós somos daqueles que têm se acomodado na igreja, não se preocupem em dar fruto. Nos preocupamos apenas em dar o dízimo e a oferta, e para nós é o suficiente. Irmãos, estamos caminhando por um caminho de porta larga. Se nós não nos preocupamos em dar frutos para a obra de Deus, em dar frutos para Deus, em fazer o que agrada a Deus, irmãos, nós estamos caminhando no caminho de porta larga.
Para caminharmos num caminho estreito, no caminho que conduz à vida eterna, nós temos que entender uma coisa. Precisamos ser santos, viver em santidade, arrependimento, aquebrantamento, humilhação diante da presença de Deus, se humilhar diante de Deus e reconhecer que somos falhos, somos pecadores, somos errôneos e necessitamos dele todos os dias da nossa vida. Pedro continua dizendo, irmãos, versículo 3, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventarão. Esses falsos mestres, irmãos, os explorarão com histórias que inventaram. Não, Jesus apareceu para mim, então vai ser assim. Tem muita gente, irmão, que diz que Deus falou, mas Deus não falou. Tem muita gente que diz que Deus mostrou, mas Deus não mostrou. Sabe por quê? Porque está faltando discernimento espiritual nas igrejas. Está faltando discernimento espiritual na nossa vida. Às vezes tem pessoas do nosso lado, que senta dentro da igreja do nosso lado. Aquela pessoa está empestada de demônios na vida dela e você não percebe. Sabe por quê? Porque não nos preocupamos mais com o mundo espiritual. Não nos preocupamos mais com aquilo que é espiritual. Se preocupamos mais com aquilo que é terreno, com aquilo que é material, com aquilo que muitas das vezes, em vez de nos levar até a Deus, nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque o ser humano tem uma facilidade tão grande de se apegar às coisas da terra, esquecendo que tudo nessa terra vai passar, tudo nessa terra vai virar pó, vai virar cinza. Mas aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia. Paulo vai dizer, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, jamais chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Deus, segue os caminhos do Senhor, obedece a palavra de Deus, não vive em pecado, não vive em adultério, não vive em prostituição, não vive em fornicação, não faz sexo antes do casamento, você vai morar no céu. Se você é obediente a Deus, você vai morar no céu. Agora, se você não tem se preocupado em viver uma vida santa na presença de Deus, irmão, irmã, eu sinto muito em lhe dizer. Mas, se você não se preocupa em viver uma vida santa na presença de Deus, em se conservar para Deus, em se separar para Deus, o seu lugar não é o céu. Infelizmente não é. É aquele lugar onde a Bíblia diz que vai ter dor, ranger de dentes, lago de fogo, enxofre. Mas aqueles que foram fiéis até o fim, aqueles que priorizaram ter uma vida santa na presença de Deus, aqueles que procuraram aborrecer a sua própria carne, aqueles que procuraram dizer não para as paixões deste mundo, aqueles que procuraram dizer não para o sexo ilícito, aqueles que procuraram dizer não para as drogas, para a prostituição, para o álcool, para o adultério, esses herdarão, aleluia, o reino de Deus e outras coisas mais. Mas a Bíblia continua dizendo, no versículo de número 4, não, ainda no versículo de número 3, em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição nada tarda. Versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Esse versículo 5 aqui é interessante, irmãos, que a Bíblia está dizendo, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou quem? Noé. Deus preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas que era a família de Noé.
Por que Deus preservou Noé, irmãos? Pedro está dizendo, pregador da justiça. Uma coisa eu quero deixar clara aqui nesse vídeo, que para você que pensa que Deus é amor, que Deus é um Deus que só quer o coração, que Deus é um Deus bonzinho, amém. Deus é amor. Deus, ele quer o coração. Deus, ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Mas Deus também é justiça. Deus também é fogo consumidor. Deus é justo. E a Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Noé foi preservado por Deus, porque Deus viu na vida de Noé, aleluia, Deus viu na vida de Noé um coração reto diante de Deus. Deus viu na vida de Noé, como Pedro está dizendo, pregador da justiça, onde Noé estava dizendo, olha, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai acabar com esta terra, Deus vai acabar com tudo, só que ninguém estava dando ouvido para Noé. Ninguém estava dando atenção para a pregação de Noé. Sabe por quê, irmãos? Nos dias atuais, nos dias em que vivemos, eu quero ser esse Noé, pregador da justiça de Deus, pregador que diz que Jesus vai voltar para buscar uma igreja santa, para buscar uma igreja obediente à palavra de Deus, obediente à sã doutrina de Deus, obediente àquilo que nós temos aprendido com o Senhor, aleluia. Mas muitos não querem mais guardar a palavra, muitos não querem mais guardar a sã doutrina de Deus, muitos não querem mais guardar aquilo que aprenderam, aleluia. Muitas pessoas estão mudando, muitas pessoas estão se adaptando a este mundo, muitas pessoas estão se conformando a este mundo, a este século. E o príncipe deste século, que é Satanás, ele tem cegado o entendimento de muitos. Ele tem cegado o entendimento das pessoas, e as pessoas não estão vendo mais isso. As pessoas estão sendo enganadas, irmãos, dentro das igrejas. Dentro das igrejas. As pessoas estão sendo enganadas. Sabe por quê? Eu volto a dizer, Deus não aprova divórcio. Deus não aprova sexo antes do casamento. Deus não aprova casais que vivem amaziados. Deus não aprova isso. Ah, irmão, mas não existia casamento igual existe hoje. Ei, querido, entenda uma coisa. Se você quer viver uma vida santa na presença de Deus, se você quer morar no céu, se você quer ir para a glória do Senhor Jesus Cristo, negue-se a si mesmo. Negue-se as paixões da sua carne, negue-se este mundo, diga não ao pecado, diga não à idolatria, diga não à maledicência, diga não à mentira, diga não à prostituição, diga não à carnalidade, diga não à pornografia, à sensualidade que tem tomado conta das pessoas, aleluia. Louvado é o nome de Jesus, irmãos. Noé foi preservado por Deus. Noé foi preservado pelo Senhor Jesus Cristo, pregador da justiça. Estava falando a verdade do que ia acontecer, só que ninguém estava dando ouvido para ele. E eu, nessa noite, quero ser usado, como Noé foi, para dizer para você, Jesus está lhe chamando para entrar dentro desta arca. O que é a arca? Uma vida de santidade na presença de Deus, uma vida de obediência na presença de Deus, uma vida de renúncia na presença de Deus, de voltar àquilo que você era antes na presença de Deus. O Espírito Santo está falando com alguém nesse vídeo. O Espírito Santo está falando com alguém que está aí atrás desse telefone celular, atrás desse computador, atrás desse telemóvel, atrás desse tablet. O Espírito Santo está falando com você. É tempo de voltar naquilo que você aprendeu. Aleluia. Ter uma vida santa, de compromisso, de oração, de jejum, de consagração. Ir para a igreja só não resolve. Ir para a igreja faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa caminhada cristã. Quer ir morar no céu e para a igreja não basta. Ser dizimista não basta. Ser ofertante não basta. Tem que ter uma vida santa.
tem que falar a verdade, pregar a verdade, andar na verdade, viver a verdade. Tem que ser desta maneira. Versículo de número 6. 1 Pedro, ou segunda carta de Pedro, capítulo número 2, irmãos. Irmãos que estão entrando agora no vídeo, nós estamos lendo segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 6 agora. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Ei, você que é leitor da Bíblia, você que conhece Bíblia, até mesmo você que não conhece Bíblia, mas já ouviu falar sobre a história de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por Deus com fogo que Deus fez cair do céu. Sabe por quê? Porque lá existia um povo ilícito, um povo que amava os prazeres da carne, um povo que queria só o pecado, um povo que não queria ouvir Deus, um povo que não queria ouvir sobre a palavra de Deus, um povo que se dobrava ao pecado, ao homossexualismo, à prostituição, à carnalidade, à sensualidade, à pornografia. Tudo aquilo que desagradava a Deus estava em Sodoma. E eu pergunto para você, está diferente nos dias de hoje? Não. Não está diferente nos dias de hoje. Estamos vivendo em um mundo de sodomismo. Sodoma e Gomorra está em nosso meio. Em nosso meio. Dentro das igrejas. Existem sodomitas que estão na igreja, mas não são igreja. Eita, Jesus! Sabia que existe uma diferença de você estar na igreja e não ser a igreja? Sabia disso? O Espírito Santo me fala agora isso no meu coração. Há uma diferença, querido, de você estar na igreja e você ser a igreja. É uma diferença muito grande, querido. De você estar na igreja e ser a igreja de Cristo na terra. Por isso que eu volto a dizer, irmãos, não basta você estar na igreja. Não. Você estar na igreja não te garante vida eterna. Você estar na igreja não te garante salvação. Você estar na igreja não te garante que você vai ouvir o alarido, o som da trombeta. Não te garante. Não, 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 não. Se você não tiver uma vida, irmãos, com Deus, uma vida de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, uma vida de intimidade com o Senhor, irmãos, estar na igreja não adianta. Estar na igreja faz parte da nossa caminhada cristã. Sabe por quê? Porque para mim, eu tenho a igreja como quartel-general. Eu tenho a igreja como nosso quartel, onde os soldados de Cristo estão, onde nós recarregamos nossa bateria, quando a palavra é pregada com a verdade. Onde nós recarregamos a nossa bateria, onde o evangelho confronta o pecado. Onde nós aprendemos o que devemos e não fazer, através da instrução do Espírito Santo de Deus na vida daquele que está pregando ou pastoreando, instruindo a gente a andar no caminho que leva ao céu, instruindo a gente a andar no caminho estreito, não no caminho largo, dizendo que tudo pode, tudo me alisa, mas nem tudo me convém. Não esqueça disso. Versículo de número 7. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 7. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 7. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Olha que tremendo, irmãos. Olha que coisa tremenda. Mas livrou Ló. Por quê? Homem justo, que se afligia com um procedimento libertino. Olha falando da libertinagem aqui outra vez. Dos que não tinham princípios morais. Um cristão de verdade tem princípios, sim ou não? Sim. Um cristão obediente à palavra de Deus, ele tem princípios. Um cristão obediente à Bíblia, um cristão obediente a Deus, ele tem princípios morais. Morais. Não adianta você dizer que é crente e vive em imoralidade. Não adianta você dizer que é servo de Deus e vive uma vida imoral. Vive cobiçando as pessoas. Vive sensualizando tudo. Não.
Se você parar para analisar, irmãos, a imoralidade, ela é algo tão sério, mas tão sério, que a imoralidade está na roupa que você usa, a imoralidade está nos seus gestos, a imoralidade está nas palavras que você fala. Tudo pode se tornar imoralidade. Sabe por quê? Porque hoje em dia, irmãos, pessoas que estão dentro da igreja postam fotos no Facebook mostrando seus seios, quase todos para fora. Hoje eu olhei uma foto no Facebook, irmãos. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, uma mulher com uma camiseta de uma igreja, com uma sainha curta, fazendo propaganda da igreja. E eu pergunto para você, isso é ou não é uma atitude imoral de quem está dentro da igreja? Isto é imoralidade, isso é falta de Deus, isso é ausência do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo não se veste imoral. Quem tem o Espírito Santo não se veste sensualizando tudo. Não. Quem tem o Espírito Santo vai procurar ser santo em tudo. Nas suas vestes, nas suas atitudes, no seu jeito de falar, na sua forma de agir. Por isso não adianta você dizer para mim, eu tenho o Espírito Santo, sendo que você se veste imoral. Não adianta você dizer para mim, irmão Márcio, eu tenho o Espírito Santo, eu falo língua estranha, eu pulo, rodopeio, sapatinho, mas só que você usa saia curta. Sendo que você usa roupas que mostram seus seios, que mostram suas curvas, que mostram suas peças íntimas. Para você ter ideia, eu já conversei com pessoas que saíram da igreja, saíram do culto, porque estavam assentados atrás de uma irmã que estava com uma calcinha fio dental e uma roupa bem justa, que aquilo tirou a atenção daquele casal e eles não conseguiram ficar no culto. Eu pergunto para você, calcinha fio dental é do Espírito Santo? Calcinha fio dental é o quê? É coisa do cão, irmãos, é coisa do diabo, é coisa de Satanás. Ai, irmão Márcio, mas eu comprei para poder mostrar para o meu marido. Irmãos, o teu marido não ama você pelo que você veste, ele ama pelo que você é. E você, esposa, não ama seu marido pelo que ele veste ou porque ele usa. Você ama ele porque ele é. Amor, entenda isso, amor não é aparência. Amor é sentimento interno que você sente pela pessoa. Então vem para cá. Vamos para a Bíblia, né, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos já há 38 minutos nessa transmissão ao vivo. Parece que tem 2 minutos só, irmãos. Porque quando a gente começa a falar da palavra de Deus, as horas passam, o tempo passa. E eu louvo a Deus por essa ferramenta que o Senhor tem nos dado de poder falar do Evangelho para você através das redes sociais. Compartilhe esse vídeo, você que pode, tá bem? Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Aleluia. Meus amados irmãos, versículo de número 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 8. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Sabe qual é o destino daqueles que seguem os desejos impuros da carne? Sabe qual é o destino? Tormento eterno. Sabe qual é o destino? Trevas, escuridão. Esse será o destino de todos aqueles que preferem viver nos desejos da carne, que preferem viver conforme este mundo diz, conforme a mídia diz, conforme as novelas dizem, conforme os filmes dizem, conforme as propagandas dizem. Ah, você tem que usar isso, você tem que provar isso, você tem que experimentar isso. Aí eu e você vamos lá e compramos, fazemos, experimentamos, usamos e nem sequer nos preocupamos se vai agradar a Deus ou não. E nem sequer nos preocupamos
se aquilo vai trazer benefício e glorificação para Deus ou não. Irmãos, o céu não é brincadeira, e nem o inferno. A vida espiritual é muito mais séria do que você está me vendo agora aí, atrás do seu telefone, atrás do seu computador. É muito mais sério, irmão, o mundo espiritual. Nós temos que abrir nossos olhos, abrir nossa mente, nosso entendimento, para entender que o mundo espiritual é real. Neste momento que você está assistindo esse vídeo agora, existem demônios e anjos que estão pelejando pela sua vida. No momento que você cai no pecado, no momento que você se sensualiza, no momento que você tem uma atitude imoral, no momento que você está na prostituição, no adultério, no uso do álcool, das drogas, Satanás, ele se alegra com isso. Satanás, ele age na vida desses que não aborrecem a sua carne, que preferem ficar nos desejos deste mundo e gozar dos prazeres desta vida. E, querido, céu e terra vai passar, mas a palavra do Senhor não passará. Aleluia. Versículo de número 9 ainda. Não, versículo de número 10, irmãos. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Versículo 10. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem instáveis e têm coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto, atenção, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Atenção. Versículo número 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão. Quem foi Balaão, irmão? Quem foi Balaão? Balaão foi aquele que se vendeu. Balaão foi aquele que se entregou. Balaão foi aquele que aceitou a proposta de Satanás. Qual era a proposta de Satanás? Olha, amaldiçoa esse povo. Amaldiçoa esse povo que eu vou lhe dar X, eu vou lhe dar tanto. Quantos irmãos têm se desviado da verdade? Quantos têm se desviado do caminho da verdade por causa de dinheiro, real, euro, dólar, libra? Quantas pessoas têm saído da presença de Deus? Quantas pessoas têm saído da igreja por causa do dinheiro, irmão? O dinheiro é a raiz de toda amargura, o dinheiro é a raiz de todo mal. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar. Eu não estou dizendo que você não pode ganhar o seu ganha-pão de todo dia. Não, não é isso, querido. O que eu estou dizendo para você é que muitos têm se desviado da verdade por causa do dinheiro. Muitos têm deixado de pregar a verdade por causa do dinheiro. Dinheiro não vai te levar para o céu, querido. Se você está vendendo o teu ministério, a tua chamada, a tua vida espiritual, a tua vida de santidade com Deus por causa de dinheiro, você está perdido. Você está perdido. Dinheiro não salva ninguém. Não salva ninguém. Irmãos, pasmem vocês, mas numa cidade vizinha aqui, onde eu moro, em Portugal, numa cidade vizinha teve um pastor que chegou para uma irmã e disse para essa irmã assim: olha, irmã, a partir de hoje não haverá mais culto na igreja. E a irmã ficou assustada: mas por quê, pastor? E o pastor disse assim: porque a igreja não está dando lucro. Para pensar, irmãos.
Um pastor dizer para uma ovelha, para um membro, a igreja vai fechar porque a igreja não está dando lucro. É triste isso, irmãos. É triste. É triste, sabe por quê? Porque a obra de Deus não é comércio. O que está em jogo aqui não é dízimo, não é oferta. O que está em jogo aqui são almas sedentas. São almas que precisam de Jesus. Que muitas pessoas que se dizem pastores, se dizem servos de Deus, estão vendendo o Evangelho. Estão mercantilizando o Evangelho, mercantilizando o Evangelho. O Evangelho não é mercado, o Evangelho não é comércio. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é isso, irmão. O Evangelho é isso, irmão. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Arabadarabaçu, decalabanda e asséria. Estaremou e assu, de quinabias, de cambia labaçu, e demantou que narabadaiaçá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Meus irmãos, não dá para continuar mais. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor conserve vocês em santidade, em arrependimento, uma vida santa, consagrada a Deus. Se você está assistindo esse vídeo aqui, está vivendo em pecado, Jesus lhe chama hoje. Arrependa-se. Confessa o teu pecado. Peça perdão a Deus. Que Deus ele é misericordioso para lhe perdoar. E conceder para você o perdão e o acesso à vida eterna. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito, tudo que tens realizado na nossa vida. Para finalizar, irmãos, eu vou ver se eu consigo finalizar. Versículo de número... Nós estamos no versículo de número 11, irmãos. Agora vamos ver o 12. Mas eles difamam o que desconhecem, e são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer em entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nodos e manchas, regalando-se em seus prazeres. Isso nós já lemos. Quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta a seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama.
Então não seja como esses, irmãos, que um dia aprenderam a verdade, mas decidiram não viver a verdade. Que um dia ouviram sobre a sã doutrina, sobre os bons ensinamentos de Deus, sobre o ensinamento reto, puro, santo, e decidiram não obedecer. São nuvens sem água. Falam da verdade, mas não vivem a verdade. Fazem, podemos assim dizer, o que é certo da maneira errada. Então não se iluda, irmão, com esse falso evangelho. Não se iluda com os falsos mestres. Não se iluda com os falsos pastores, os falsos pregadores. Busque discernimento de Deus. Pois prossigamos e conheçamos em conhecer o Senhor. Ou conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Temos que cada dia mais nos relacionar com Deus. Ter uma vida santa. Viver em santidade e arrependimento na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe você onde você estiver. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, pedindo que o Senhor possa libertar você dos seus pecados, que o Senhor possa libertar você dos desejos desenfreados da carne. Que você possa ser verdadeiramente um servo de Deus, uma serva de Deus, e fazer a diferença nessa terra. Se você puder, pare o que você está fazendo agora, feche os teus olhos. Se você puder, se você não puder, fique em espírito nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar, meu Deus, diante da tua presença, essa pessoa que está vendo este vídeo agora, Senhor. Meu Deus, que o teu Espírito Santo toque na vida dele, toque na vida dela, trazendo arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, essa alma venha se arrepender agora dos pecados dela. E que ela possa ser perdoada pelo Senhor, meu Deus. Ensina, meu Deus, a cada um dos meus irmãos nesse momento a viver em santidade na tua presença. A viverem, Pai, em comunhão contigo, em compromisso com a verdade, com a palavra da verdade, Senhor. Ensina os meus irmãos, meu Deus, a viverem a sã doutrina do Senhor. Os bons costumes, Pai, que o Senhor tem ensinado para nós. Em nome de Jesus, os princípios, Pai, que nós aprendemos. Ensina, papai, nós, como tua igreja, a caminharmos, papai, na tua presença, fiéis, obedientes ao Senhor e abrindo mão, meu Pai, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Ensina-nos, Deus, a renunciar à nossa carne. Ensina-nos, Deus, a renunciar aos desejos da carne, para que possamos, Pai, obedecer somente a Ti e morar na glória com o Senhor. Vai de encontro, meu Deus, a essa pessoa que está enferma neste momento, Senhor. Liberta, Pai, de toda enfermidade. Liberta, Pai, de toda prisão maligna, Senhor. Toda investida de Satanás nessa vida, Senhor, meu Deus. Repreenda, meu Pai, todo o demônio do inferno, Senhor, que se levantou contra esta pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Dá libertação para ele, dá libertação para ela, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Que o teu nome seja glorificado, meu Deus. E nos ensina a viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Continue firme na presença do Senhor. Brevemente nós voltaremos aqui com outras lives, outro dia, para que você possa continuar sendo edificado pela palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam, vivam sempre em santidade e arrependimento na presença de Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.